A nossa entrevistada de hoje, além de ser assim, ó, podre de chique, muda a vida das pessoas através da consultoria de imagem. Mônica Nicolau, olha a elegância dessa mulher, gente. Podia ser diferente pro dia de hoje? Não podia. Não. Veio assim, ó. Meu, deu tudo isso pra gente. Com certeza, para você e para quem está assistindo, inclusive. Vamos nos sentir valorizados. Valorizados. Obrigada por ter vindo, por estar aqui compartilhando as coisas com a gente. Eu é que adorei o convite, é um prazer estar com vocês, adoro a tua equipe, adoro o teu trabalho, adorando estar aqui nesse dia de hoje. A gente tá muito num caso de amor, gente. A gente se ama, a equipe ama ela, é assim, é uma sintonia, é um amor, que assim, ó... É que eu sou uma pessoa dada, eu sou uma pessoa muito dada. A gente tava aqui se arrumando nos bastidores, eu falei, ai, dá tudo pra pessoa, menos intimidade, porque aqui, ó, todo mundo se conhece, é uma baixaria. Total, muito amor e muito ódio também. Exatamente. Mônica, vamos começar a contar a tua história. Tu trabalha com consultoria de imagem, né? E essa história na tua vida, ela é quase recente. Conta como é que foi essa mudança, como é que tu descobriu a consultoria. Aquela velha história que eu sou uma apaixonada por moda. Eu entendia que era assim, mas na verdade que eu sou apaixonada por comportamento, por gente. Gosto de entender as pessoas e todo o processo do ser humano. E a moda é o instrumento, que eu digo que eu sou um maestro, né? E aí naquela orquestra toda tem alguém que toca um saxofone, alguém que toca um violino, e a moda é o saxofone, é o violino que eu uso para fazer essa interpretação de cada ser humano. Então, eu sempre gostei, a minha mãe teve loja durante muitos anos, sempre estive muito envolvida com isso. O meu irmão também, sempre muito envolvido com eventos e moda também. Mas eu tive muito sempre na vida pessoal e fui deixando esse outro lado da moda, que era a minha paixão, para o outro lado. A minha formação é turismo e hotelaria. Eu trabalhei na falecida Varig, bem novinha, eu tinha uns 20 anos na época, no comercial. Ali eu tive uma noção do mercado de luxo, de comportamento, a forma como funcionava o corporativismo dentro daquela empresa, como se comportar, como ser um bom profissional, como carregar a imagem da empresa e como levar isso para as pessoas. Foi uma escola de vida para mim, de fato. Saí da Varig, antes da falência dela, por sinal, e resolvi então fazer um curso no Senai, vai fazer uns 16 anos atrás, sobre projeto de moda e criação de coleção. Nesse curso, um curso longo, eu aprendi muito sobre tendência, conheci muito sobre tendência e sobre comportamento, como funcionava, e aquilo foi assim uma paixão. De fato, foi um tiro certeiro, eu digo. E criei uma coleção, foi muito legal. Aí voltei para Florianópolis e com outros projetos, né? Enfim, tive uma filha, que hoje já está com 5 anos, e chegou um momento que essa Mônica, depois dos 40 anos, pensou, não, acho que agora, né? Estou com o meu projeto de vida já toquei, já tenho uma filha, eu acho que agora está na hora de eu voltar para aquela minha antiga paixão, que era a moda e o comportamento, cuidar de gente. E aí fui fazer um curso de consultoria de imagem em Paris, fiquei 20 dias, fui sozinha para Paris, fiquei 20 dias fazendo o curso. E como foi essa experiência? Maravilhoso, né? Eu poderia ter feito no Brasil, mas eu quis ir para lá porque eu quis beber da fonte, eu quis conhecer as pessoas, como que tudo começou. Fui em museus e aquilo me deu um outro embasamento, sabe? Entender um pouco de como as coisas funcionam lá na fonte. Fez toda a diferença para mim. Aí voltei e de lá para cá não parei mais. Fiz vários outros cursos com Ferreirinha sobre o mercado de luxo, para entender como funcionam todas as etapas. Mas eu vou te dizer que de tudo isso, o saber cuidar de gente é muito mais importante do que entender de moda. Porque a gente acompanha a Mônica, né? Trabalha com a Mônica, e é muito mais do que a moda, a consultoria, né? Vai muito além do que saber de tendência. Então, o que eu queria, na verdade, quando eu comecei com tudo isso, era trabalhar como co-hunter, que nada mais do que trabalhar com tendências, ser um caçador de tendências.
Mas aí, com tudo isso que aconteceu agora, a história da pandemia, o mercado mudou um pouco e as pessoas começaram a me procurar com outras necessidades, que era elevar a autoestima, melhorar, enfim, a pessoa começou a se olhar mais. E eu acho que isso me levou para um outro caminho. As coisas, eu digo que a gente tem que deixar acontecer e as coisas realmente elas vão fluindo, né? E eu gosto muito do que eu faço, adoro ajudar as pessoas. E acabou que eu deixei um pouco de lado a história do Cool-Hunter e fui para trabalhar com as pessoas mesmo. E como é que foi essa transição, né? Eu decidi e a primeira cliente? Como é que foi essa experiência? A primeira cliente foi uma cliente que era uma amiga, ela é uma amiga, né? Porque não deixou de ser. Uma amiga muito querida, que fez uma transição de carreira, uma história bem interessante até. E ela era uma executiva da indústria farmacêutica e ela veio para Florianópolis trabalhar com flores. E o guarda-roupa dela tinha aquela mulher da indústria farmacêutica e tinha a mulher que veio para Florianópolis, mas ela pegou e fez um guarda-roupa para Florianópolis mais roots, muito florido, com muita estampa, e ela não estava se achando entre aquela mulher e aquela do guarda-roupa de hoje. E aí então a gente teve várias conversas e tal, e foi incrível, porque a gente viu que tudo aquilo, aquela vontade de trabalhar com flores e de fato implementar um projeto que já estava na cabeça dela há muito tempo, ela colocava nas roupas. Eu falei, vamos deixar essas flores e essas estampas todas para o teu trabalho. E vamos fazer um guarda-roupa prático e objetivo para aquilo que tu precisa, com elementos naturais. Então a gente precisa entender o momento de vida da pessoa. Por isso que eu te digo que é muito mais comportamento que qualquer outra coisa. A moda, ela é só um instrumento. E foi assim incrível. A gente fez todo esse processo dela e assim com várias outras clientes, né? Tem que entender o momento de vida de cada um. E eu imagino que esses momentos com as clientes devem ser quase terapia, né? Porque tem que entender, entender não só do gosto da pessoa, mas o que passa dentro dela naquele momento, né? É que assim, eu faço todo um processo, eu já tenho uma sensibilidade que é minha, né? Que eu nasci com de olhar para o outro e enxergar realmente de fato, que eu digo que é empatia, que para a gente trabalhar com gente, a gente precisa ter empatia. E eu trabalho também, uso algumas outras técnicas, alguns testes para saber o que a pessoa gosta, faço perguntas e vou conhecendo toda a história dela, né? O que ela carrega. E ali eu vou então vislumbrar quais são as necessidades dessa cliente para chegar aonde ela precisa, né? E essa parte é fundamental. Tem alguma história de uma cliente que assim, entrou uma e saiu outra pessoa, né? Passou em outro momento de vida? Tem várias. Várias? Pode contar? Posso. Tem algumas que estão com baixa autoestima, ou tem outras que estão mudando de profissão, ou tem outras que recém se formaram, mas tem uma em especial que ela precisava resgatar a autoestima, ela veio de uma separação e depois ela já tinha passado por outro período de várias perdas, de outras situações na vida dela. E ela não tinha muita condição na época, assim, até de me pagar, mas eu fiz um preço irrisório que eu sabia que eu precisava fazer aquilo porque ia ser importante para mim. Poder ajudar alguém, né, a estar numa situação que estava difícil para ela, e foi maravilhoso, assim, ela floresceu, melhorou a autoestima dela, a gente foi procurando outros profissionais para ajudar em outras coisas também, né, um terapeuta e outras pessoas que ajudassem. Eu tenho outras pessoas que são da minha confiança, que eu faço as indicações, e ela é outra mulher, assim, ela me manda as fotos dela, melhorou cabelo, autoestima, é muito legal, assim, até um relacionamento que ela conseguiu se livrar, um segundo relacionamento que ela tinha, que é um relacionamento muito abusivo e tal, porque ela melhorou a autoestima. Na verdade, ela estava perdida no meio daquelas mulheres todas que ela foi a vida inteira, e ela se achou, fui eu que fiz isso? Não, não foi.
eu só ajudei. Quem fez foi ela. Não falo isso como se fosse um mérito meu. Mas eu ajudei no processo da autoestima, porque se ela está bem consigo, ela consegue tomar as decisões, né, melhor, com a cabeça tranquila e em paz. A gente, né, eu digo, mulher um pouco mais que os homens, a gente tem essa necessidade de ter um pouquinho mais da autoestima. O homem está lá, às vezes está barrigudo, está assim, está assado, mas não está nem aí, entendeu? A gente tem um pouco disso, né? A brasileira tem essa preocupação da estética, de estar bem, de se sentir bem, de tentar melhorar sempre. Até alguns cursos que ela tinha vontade de fazer, ela começou a fazer. Tem uma outra que foi muito legal, que ela também muito perdida no guarda-roupa, como quase 80% das mulheres, e ela levantou tanto a autoestima dela que ela conseguiu até fazer uns cursos, conseguiu mudar de cargo. Fui eu que fiz? Não fui eu que fiz nada, foi ela que fez. Eu só ajudei a ela fazer essa transição. Numa das nossas conversas com a Mônica de conteúdo e tal, uma das ideias que ela teve, eu não sei se foi uma ideia de conteúdo, se foi dentro de uma conversa, mas ela falou, quem são as pessoas dentro do seu guarda-roupa? E eu acho isso muito forte, né? É muito legal a gente parar e olhar, né, as histórias que as roupas contam e que podem ser boas ou podem não ter mais nada a ver com a mulher que essa pessoa é agora, né? É porque a gente às vezes é um pouco apegado, né? Tem gente que não é muito apegado, mas a maioria das pessoas. E os objetos é onde a gente se apega nas coisas. E as roupas, mais para a mulher, mais do que tudo. Então, eu sempre dou um exemplo, o meu exemplo, né? Eu fui mãe com 40 anos, então antes da mulher dos 40 anos, eu era vestia um tipo de roupa. Aí fiz a transição dos 40, tive uma filha. Então, nesse período, quando eu engravidei, eu usei uma roupa para grávida, tudo era master, engordei 20 quilos, eu extrapolei. E aí depois a amamentação, que a gente tem a história de ter uma camisa de botão para poder amamentar, já é um tipo de roupa. Aí depois o filho começa a andar, ele começa a caminhar e você não pode se abaixar muito, não pode estar andando de salto, pode, mas acho que não fica confortável, a gente fica dando atrás de guri pequeno o tempo todo, né? Então, era um tipo de roupa. Aí depois aquela mulher que ficou lá atrás, ela vai voltando. E aí a gente não sabe mais nem quem é, se a gente é a mãe, se a gente é gestante, se a gente é lactante, é uma loucura. Então, ali no guarda-roupa estão todas aquelas mulheres. Então, na hora que eu vou fazer um detox de armário, uma revitalização, seja lá qual for o nome, eu tenho que observar quais são aquelas mulheres e quem ela quer ser. Então, quando a gente faz define o estilo ali, eu preciso saber qual é o momento que ela está, a gente vai ver todas as preferências, a história da vida dela, da cultura, como é que era a criação, porque também tem muito, eu sempre digo, quando eu vou conversar com elas, tem muito do que a gente quer muito que a nossa família queria que a gente fosse. Então a gente tem que ir se livrando dessas clavas e ser a gente, né? E se aceitar de uma certa forma. Então, quando eu vou lá, eu olho para todas aquelas mulheres e a gente vê aonde ela quer chegar. Aí volta, vai tirando aquela mulher, daí naquele guarda-roupa tem uma blusa que a mãe deu, ou uma roupa que era da avó. Então, tem que ter muito respeito quando você vai mexer no guarda-roupa de alguém. É muito íntimo, né? Ela precisa confiar em mim, né? No meu trabalho, no que eu vou fazer para ela, para a gente poder atingir o objetivo, que é um trabalho que eu digo a 4 mãos. E sozinha eu não consigo fazer. E tem que querer. Já aconteceu. E tem que querer, porque se a pessoa vai resistente, também não funciona da mesma maneira. Já aconteceu. Ah, é? Sim, já aconteceu de alguém, quero fazer. Mas ali na hora, quando a gente vai fazer, vamos ver. Ela cria uma certa resistência, porque às vezes a pessoa só quer que eu avalize ela, né? E assim, eu não vou, né? O trabalho não é esse, não tem como. Então eu explico, né? E aí aos poucos vai indo, eu consegui, no final das contas deu tudo certo e ela entendeu que aquilo era para melhor, que eu estava ali para ajudar ela, não para atrapalhar. Porque, gente, uma coisa que a gente conversou esses dias, Priscila, é a mesma coisa quando uma casa está em reforma. Né? Você vai quebrando uma parede, vai quebrando a outra, quando tu vê, tu tá apertadinho num quarto, com toda a casa quebrada. É isso que a gente faz na consultoria de imagem. Então, precisa entender que é um processo.
Ou então, quando eu preciso de um armário do zero, que a pessoa, não quero, né, aquilo realmente, de fato, ela quer fazer uma mudança radical na vida dela, aquilo que tem lá já não pertence mais nada. Não faz mais parte nada que ela tem no guarda-roupa. Aí eu digo que é uma reforma. Não é uma reforma, é uma construção. Então, preciso fazer um projeto, como pegar um terreno para construir uma casa. Demora para a gente fazer o projeto, demora para construir, mas depois fica aquela maravilha, né? Aquela construção, sai aquela mulher ou aquele homem, enfim. Um projeto maravilhoso E muda a vida. Muda a vida, muda a consultoria de imagem, muda a vida. Se a pessoa quiser, porque às vezes tem algumas que têm bastante resistência, mas aí já na conversa eu já percebo mais ou menos isso. Eu tive um outro caso que foi bem interessante também, que o marido era muito ciumento. E aí ele tinha medo, né, que eu fosse lá naquele guarda-roupa e fosse tirar alguma mulher de lá de dentro que ele não quisesse. Mas foi tão bonito, ela ficou tão bem, aquele relacionamento ele fluiu de uma forma tão... Ele foi entendendo que aquilo ia ser bom para todo mundo, que ela precisava estar bem, que eu digo sempre a mulher é o pilar da casa, né, numa relação, e aquilo foi fluindo e o marido não ficou com ciúme no final, adorou, inclusive, aquela nova mulher. Foi bem interessante. E agora é ele que tem que fazer a consultoria dele. Então, aí a gente faz, né? Ela me manda foto lá das roupas dele e tal. Eu também fiz um pouquinho ali, uma consultoria dá uma dele. ajudada. Sim, sempre ajudo. Sempre, sempre. Porque o homem, quando vê a mulher passando por essa transformação, fica com aquele medo de não ficar para trás também, né? Porque, tipo, sai outra, né? E agora? E o que vai acontecer? Eles começam a se cuidar, eles ficam preocupados. Agora como é que eu vou fazer para andar contigo? Eu falei, vamos se agilizar para melhorar essa imagem, né? Como é que vai sair com uma mulher linda e tu todo escangalhado desse jeito? Não dá, né? Não combina. Isso, né? Não dá. O casal tem que caminhar junto. Né? A nossa série é sobre empreendedoras. E qual é a tua opinião, assim, do impacto de uma consultoria para alguém que está empreendendo, começando a empreender ou querendo dar uma virada no próprio negócio, se posicionar melhor? Então, quando você vai à procura de um profissional, você, de fato, nos 5 primeiros segundos, você já vai julgar a pessoa pela vestimenta, pela atitude, pela voz, é inerente à natureza. Então, aquela imagem que você vai passar, a princípio, vai ser a imagem que vai ficar por um bom tempo até reverter aquela imagem. Demora um pouco, até se você entender que aquele profissional realmente é um profissional muito bom. Infelizmente, não deveria ser assim, mas é. Não tem como negar, isso é uma coisa que existe. Então, eu vejo que as pessoas, principalmente as que estão começando numa carreira agora, saíram da faculdade, que são as pessoas de 30, 27, 28 anos, elas precisam se preocupar a forma como elas vão se mostrar durante o trabalho, né? Por exemplo, uma advogada, ela não precisa necessariamente estar de tailleur, mas ela precisa estar de uma forma que ela não seja julgada. Quanto mais neutra ela tiver, melhor. Mas ela precisa estar com uma roupa bem passada, precisa estar com uma roupa com um tecido bom, um sapato que o salto não pode estar lascado, entendeu? Então esse cuidado a pessoa tem que ter, porque ela vai ser julgada, né? De alguma forma, e é importante. A gente diz, mas hoje em dia tem uma coisa... Esses dias eu vi uma matéria lá, a gente estava falando sobre isso, sobre as mulheres, sobre o tal do empoderamento da mulher. Até uma coisa que hoje em dia se discute muito e está muito em voga, que é sobre ser o que quiser ser. Gente, ok, mas existem algumas regras que elas devem ser seguidas, que é da educação e do bom senso. Por exemplo, aquela mulher que esteve lá no Oscar, eu acho que com uma roupa bem despretensiosa, acho que com um chinelo. Que é assim, que eu tenho que me libertar, não gosto de usar salto. Não. Ok, não gosto de usar salto, tudo bem. Mas olha só, olha o desrespeito, eles gastam milhões com aquela festa do Oscar, né? Todas as pessoas se arrumaram. Não, eu não estou nem aí para o mundo, eu vou do jeito que eu quero. Isso é um baita de um desrespeito. É a mesma coisa você ser convidado para um casamento e você ir com a roupa que você quiser. A pessoa gastou para fazer aquela festa. Aquela festa ele está demonstrando um carinho para todo mundo, porque a forma como ele está recebendo é um carinho. Então eu digo que para a gente colocar
gentileza nas coisas e carinho e empatia com o próximo. Eu não posso só, eu vou do jeito que eu quero, me visto do jeito que eu quero. Não é assim, gente. Algumas regras da sociedade e do bem viver em comum, porque a sua liberdade, né, acaba quando começa a minha. Então as pessoas têm, isso de fato existe, não dá para mudar do dia para a noite, né? Então a preocupação de como se vestir no trabalho é muito importante. Pessoas que trabalham em algumas empresas, eu quero ir de calça jeans rasgada, você vai atender um cliente assim, né? Tá levando a imagem da empresa para aquele cliente. Então eu tenho uma responsabilidade sobre isso. A gente tem que ter algumas responsabilidades sobre isso. Tu tem alguma história de cliente assim que estava se reposicionando na carreira ou que estava começando a empreender agora e te procurou para dar uma mudada? Eu tenho uma cliente que eu estou terminando a consultoria dela agora, nesse momento, por sinal, que ela pretendia ter um cargo melhor na empresa onde ela trabalha. E ela gostaria de mudar a imagem dela, mas isso não estava assim tão claro na cabeça dela. Ela só não estava gostando da forma como ela se vestia e ela queria melhorar. E a gente começou a consultoria e tal, sei lá, acho que 2 meses depois ela conseguiu o carro que ela queria. Que ela foi realmente, essa palavra, né, se empoderando e entendendo que ela já estava pronta para aquele processo, mas parece que é como se estivesse faltando alguma coisa, que era se vestir com as armas de Jorge, né? E quando ela se vestiu com as armas de Jorge, então ela conseguiu mostrar que ela era capaz. Que é o que eu te falo da autoestima. Da pessoa tá com autoestima, quando ela volta para si, ela entende o processo dela, as coisas vão acontecendo. As portas destravam, assim, né? É um autoconhecimento também, né? Autoconhecimento, é um processo de autoconhecimento total. Por isso que eu te digo que a moda é um instrumento, é muito pouco. A pessoa acha que vai trabalhar de consultora de moda, porque eu adoro trabalhar com moda. Gente, não tem nada de moda. Nada. A gente só vê a moda quando a gente vai mexer na roupa lá, mas a gente não, né? A não ser que me venha uma cliente, como vem às vezes, eu quero uma roupa para um evento. Uma pessoa que não era uma cliente minha, foi uma indicação, gostou, viu uma cliente minha bem vestida e gostou das roupas dela. Mas é que para ela ter esse gosto e apurar, a gente tem um processo também de entender o que ela gosta, o que ela não gosta. Por exemplo, eu tenho um estilo. E tá lá naquele meu guarda-roupa. 70% das minhas roupas são assim. Um exemplo, no meu caso não, porque eu dou uma circulada, assim, mas eu tenho um estilo assim que é predominante meu. Mas lá dentro daquele guarda-roupa tem a romântica, às vezes que eu vou lá, me visto de romântica. Lá dentro daquele guarda-roupa tem a esportista, eu me visto de esportista. Tem a criativa, de vez em quando eu me visto daquela mulher. Por que a gente não pode ser várias pessoas? Podemos. Na consultoria de imagem tem os 7 estilos universais. Eu não sigo os 7 estilos, mas eu mostro como é que funciona para ela entender no começo sobre os 7 estilos, mas eu vejo que o ser humano, ele é tão mais que isso. A mulher é tanta coisa, né? Então, eu ajudo, eu incentivo elas a serem todas aquelas mulheres ali. Que legal. Não precisa ser uma só. E tá tudo certo. Não vai descaracterizar, não vai desfigurar, eu vou continuar sendo o mesmo ser humano. Mas deixa eu colocar aquelas mulheres que eu tenho vontade de colocar pra fora. De uma maneira mais divertida. Óbvio. Tem que ser, eu tenho vontade de usar aquilo e não consigo. Vamos tentar. Mas dourado eu não gosto. Por quê? Porque eu porque minha mãe nunca gostou. Mas é a mãe, vamos tentar, né? Então a gente tem coisas que realmente não vão, e a pessoa não gosta, mas sabe, eu acho que o principal da consultoria de imagem, além da autoestima, é a liberdade. Dentro de um contexto, porque você tem que estar dentro de um contexto, né? Que eu digo que não existe roupa certa ou errada, existe roupa adequada. Se você está adequada naquele momento e está com o seu melhor look, você vai brilhar. Não tem erro. E sendo quem você é, não quem os outros querem que você seja. E qual dica você daria para essa empresária que está se reposicionando, que está crescendo?
e tá sentindo essa necessidade de mudar o guarda-roupa? Então, se a pessoa não tem condições de contratar um consultor de imagem, no Pinterest tem muita coisa sobre isso. Então, acho que assim, tudo que a gente quer aprender, a gente vai atrás para estudar, não vai? Então, acho que pode ir atrás, dar uma estudada sobre isso. No Pinterest tem várias pastas falando sobre isso, dando ideias de looks, como usar. Tem muita coisa na internet. Tem muita gente que não tem tempo de fazer isso, né? Contrata o consultor de imagem. Mas para quem tem tempo, tem muita coisa, sabe? Tem peças com cores mais neutras, que elas são mais fáceis de combinar. Não colocar muita estampa no guarda-roupa no primeiro momento, porque a estampa ela trava. Se a pessoa tem medo de usar e não sabe fazer muita combinação, então assim, volta para o armário para o zero, peças clássicas e mais clássicas não, mas mais básicas, cores mais neutras. Ah, Mônica, mas o que é um neutro? Um neutro é um preto, branco, o off-white, o verde musgo ou o azul claro, cores assim que combinam mais. O marsala é uma cor, eu digo que é neutra, que não é aquele neutro que todo mundo pensa que é. São cores que entram com várias outras cores, que são fáceis de combinar. O vermelho, né, uma cor que dá para combinar. Não tem muito problema com o vermelho. O vermelho é maravilhoso, levanta a autoestima de qualquer mulher em qualquer momento. O vermelho é uma peça boa de ter no armário. Sapato, tem um sapato que combine com várias outras peças, um sapato nude, isso aqui eu digo que é um coringa. Tu também tá com coringa no pé. Com o cabelo bem cortado, bem escovado, com um sapato nude, um sapato que ajuda bastante, acessórios. E outra dica interessante, o perfume, não usar perfume muito forte, as unhas sempre bem cuidadas, muito importante, roupa bem passada. E seguir o perfil da Mônica, né? O arroba dela, que ela dá umas dicas maravilhosas, né? Curtir, comentar, compartilhar com as amigas, que a gente tem que, né, vender o nosso peixe também. Tem bastante coisa boa lá, eu coloco bastante conteúdo prático pra pessoa, né? Não coisa pra ela ficar lá sonhando, ai, como eu queria ter essa roupa e não posso. Ai, gente, tá. Eu vou fazer alguma coisa assim, mas eu vou dar dicas pra vocês pra facilitar o dia a dia, né? Que essa é a intenção, de estar ali pra ser útil, né? A nossa última pergunta para todas as entrevistadas está sendo, qual conselho você daria para a Mônica lá do começo, quando começou a trabalhar com moda, como começou a trabalhar com consultoria e se apaixonar por esse universo? Siga o seu sexto sentido. Siga, não duvide da sua capacidade. Vá em frente que você pode e você consegue. Vá por você, não vá por ninguém. Arrasou. Maravilhosa, né, gente? Como não virar fã dessa mulher? A gente vai botar o perfil da Mônica para vocês seguirem e também se apaixonarem por ela. Obrigada. Obrigada a você. Foi maravilhoso. Eu também amei. Beijo, gente. E até o próximo vídeo.